Olá, gente. Eu sou a Renata Figueiredo e vamos continuar de onde a gente parou, lá no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 9, que diz assim: Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Então essa é a continuação sobre aquele assunto de Jesus com Nicodemos, onde eles estavam falando como é nascer de novo. Então no versículo 10, Jesus respondeu e disse: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Então Jesus ele estava indagando a Nicodemos: Poxa, você é um doutor da lei, você é um mestre de Israel, onde sabe a lei para cumpri-la, e você não sabe como se nasce de novo? Então, no versículo 11, ele diz assim: na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Você pode perceber que aqui Jesus está falando no plural, né? Nós dizemos o que sabemos. É Ele e o Espírito Santo que estão falando. E ele está dizendo, nós sabemos, nós dizemos o que sabemos, então a gente fala do que a gente sabe, meu irmão. Quando a gente não sabe de alguma coisa, é melhor a gente não falar, porque vai causar dúvidas. Mas Jesus, ele falava tudo isso porque ele sabia o que ele estava falando, porque ele é o próprio Deus. E testificamos o que vimos acontecer, porque de fato acontece quando uma pessoa ela se entrega para Deus de corpo, alma e espírito. O que vem a acontecer é um novo nascimento, quando a pessoa de fato entrega sua alma, sua vida 100% no altar, quando ela faz um pacto de fidelidade com Deus, quando ela tem um compromisso verdadeiro com o Senhor. Então o novo nascimento acontece porque Deus ele está vendo o interior daquela pessoa. Deus ele sabe do interior daquela pessoa, sabe da sinceridade dela, da humildade dela. Então é inevitável o Espírito Santo não descer sobre aquela pessoa. E só que Jesus ele estava falando a verdade, só que eles não estavam crendo, não estavam aceitando o testemunho do Senhor Jesus, porque Jesus ele veio e deu o testemunho. As palavras dele, ele diz assim que quando duas pessoas dão um testemunho, aquilo que aquela pessoa está falando é verdadeiro, porque duas pessoas dando testemunho, quem estava dando testemunho de tudo que Jesus estava fazendo, houve a palavra dos profetas antigamente e o próprio Deus testificando. Então no versículo 12 ele diz assim: se vós falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Se Jesus, por exemplo, fala das coisas da terra, né, que acontecem aqui, e eles não estavam crendo, como é que eles iam crer nas coisas celestiais? Poxa, se vocês não creem nem nas coisas que vêm, imagina nas que não vêm. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Aqui ele remete, meus irmãos, aquele acontecimento lá de Moisés com o povo de Israel, que está descrito em Números. Eu não lembro muito bem qual é o capítulo, mas é aquele ocorrido quando o povo de Israel estava reclamando demais a Moisés, porque ele havia tirado o povo do deserto e o povo estava morrendo no deserto sem água, sem pão, e o povo começou a reclamar. Para castigá-los, Deus mandou serpentes mortais, para que essas serpentes picassem o povo de Israel, e por conta disso muita gente morreu naquele tempo. Mas então o povo de Israel caiu em si, vamos dizer assim, e pediu a Moisés para que ele orasse ao Senhor, para que parasse com aquela mortandade toda. Deus, ele fez o seguinte, ele mandou que Moisés pegasse uma serpente e colocasse no alto de uma haste e colocasse no meio do deserto ali. Todo aquele que olhasse para aquela serpente no alto poderia ser curado, poderia ser limpo do veneno, né? Aqueles que estavam sendo picados poderiam ser curados. Então aquele acontecimento foi ditado aqui por Jesus, porque ele, o Filho de Deus,
seria levantado no meio do deserto, numa cruz, para que todo aquele que olhasse para ele poderia ser salvo. E assim foi, meus irmãos. Então Deus, ele providenciou a salvação para cada um de nós. Ele providenciou o sacrifício vivo para nos salvar. É o Senhor Jesus. E ele foi pendurado numa cruz, ele sofreu, ele se sacrificou por cada um de nós para que pudéssemos, aqueles que creem na salvação de Deus, aqueles que creem, olham para essa cruz. E hoje ela está vazia, para a honra e glória do Senhor, ela está vazia. Porque o Senhor ressuscitou, o Senhor, ele cumpriu com o propósito dele. Ele veio, se sacrificou por nós, voltou ao Pai e ele voltará. Ele voltará para buscar a sua noiva. Então, quando a gente crê no Senhor Jesus, quando a gente crê na salvação de Deus, a gente é salvo. Essa é a salvação de Deus, é o próprio Senhor Jesus. Olha os detalhes que Deus usa para mostrar a fé, como a fé ela salva. Ou seja, Jesus, ele foi pendurado numa cruz. Imagina a altura dessa cruz, meu irmão. Imagine qual altura eram essas cruzes. O que Deus, ele manda o povo fazer no deserto? Ele manda o povo simplesmente inclinar a cabeça e olhar. Imagine que ainda havia pessoas que não faziam isso, que permaneciam com sua cabeça baixa, né? E com certeza deve ter tido gente, como tem hoje em dia, que não olha para a cruz, que não olha para Jesus. Então, quando a pessoa age a fé, ela simplesmente olha. Esse olhar para a cruz significa o agir da fé, significa tomar atitude e se inclinar para ver a salvação de Deus. Então tem muita gente ainda que não está se inclinando, que não está usando a fé para ver a glória de Deus nos céus, para ver tudo que Deus fez, para ver tudo que Deus proporcionou, tudo que Deus colocou diante de nós para que a gente fosse salvo, o próprio Senhor Jesus. Continuando, ele diz no versículo 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todo aquele que nele crê, que crê no Senhor Jesus, não vai morrer, assim como o povo que foi picado por serpentes. Isso é meu Deus, isso é muito perfeito, porque cada detalhezinho significa uma coisa, né? O povo que foi picado por serpentes, o que aconteceu lá no jardim? É como se Eva tivesse sido picada pela cobra. Ela caiu na conversa de Satanás através da cobra. Isso significa muito. Então todo aquele que crê no Senhor Jesus não vai morrer, não vai, mas terá a vida eterna. Ou seja, aquele que crê no Senhor Jesus, quando chegar o dia da sua morte, fisicamente ele morrerá, mas espiritualmente ele continuará vivo nos braços do Senhor Jesus. Ou aqueles que em nome do Senhor Jesus passarão pelo arrebatamento, estes não vão ver a morte. Eu creio que essa é a geração do arrebatamento. Então, em nome do Senhor Jesus, quando chegar o dia, imagine que a gente, pela misericórdia de Deus, a gente não ter que ver a morte, a gente não ter que morrer, mas simplesmente sermos arrebatados daqui. Será glorioso, meus irmãos. Então, teremos a vida eterna, apenas aqueles que creem no nome de Jesus. E no versículo 16 ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um versículo muito famoso, mas poucos atentam verdadeiramente para suas palavras, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira poderosa, uma maneira que ninguém pode amar assim, porque imagine o Deus Todo-Poderoso, o Deus que sabe de todas as coisas, que vê cada um de nós, o nosso interior, ele amar a nós de uma maneira tão grande, tão perfeita, amar seres humanos imperfeitos, amar até mesmo antes de nos criar, cada um de nós, amar de um jeito único. Então ele amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
que deu o seu único filho, que é a palavra dele. Jesus é a palavra de Deus. E ele simplesmente fazer dessa palavra carne, enviar para o mundo e a partir desse momento se tornar o Filho de Deus unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é a segunda vez que ele fala isso, né? Então, meu irmão, só basta crer. E o crer é o agir. É tanto que ele diz crer, ele não diz acreditar, porque é necessário que a gente haja a nossa fé. É necessário que a gente, de fato e de verdade, creiamos no Senhor Jesus e possamos agir a nossa fé dia após dia após dia. Não é fácil. Não é fácil porque vem muita coisa para tentar nos tirar da fé. Vem muita coisa para fazer a gente desistir. Mas pode ter certeza que Deus é conosco. Deus é com cada um de nós, meus irmãos. Por isso não temos que temer, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele é o puro poder e Ele nos guarda a cada momento. Pode ter certeza que Ele guarda cada um de nós. Ele nos livra, Ele nos purifica, Ele nos salva, porque Ele é o nosso Salvador. Espero que essa palavra tenha ajudado você em alguma coisa. Não deixe de se inscrever, de ativar os sininhos para não perder os próximos vídeos que eu vou postar aqui sobre a palavra, meditando na palavra lá de João. Compartilhe com aqueles que precisam enxergar a grandeza de Deus através do seu Filho Jesus e creem e terem a vida eterna. Deus abençoe você.